Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 a 25, quero convidar você a ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, para fazermos a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, por poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida e nesse momento, ó Deus, ela vai ser exposta. Mas que não seja, Senhor, o Teu servo falando, ó Deus, de si mesmo, mas o Teu Espírito conduzindo as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja preparado para poder, ó Deus, receber a Tua palavra com toda a alegria e com toda a gratidão. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Em uma das pregações do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fez uma afirmação que me deixou surpreso, curioso. Ele falou que gostava de assistir a TV Senado e a TV Câmara. E aí, diante dessa afirmação, ele disse que gostava de ver o poder da oratória, da retórica daqueles parlamentares. Que ele ficava impressionado com a versatilidade das palavras, das técnicas, a entonação da voz, a simetria dos argumentos, a figura de linguagem usada, todos os componentes de uma boa oratória eram observados ali. Logicamente não é predicado de todos os parlamentares, mas boa parte deles possuem essa habilidade. E o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios justamente por conta de palavras persuasivas e técnicas oratórias que eram observadas pelo povo que morava em Corinto. As pessoas estavam muito acostumadas a receber palavras de sabedoria, como dizia o apóstolo Paulo. Palavras que estavam, às vezes, muito além da capacidade humana de entender, ou pelo menos da realidade social. E muitas dessas pessoas, cidadãos estrangeiros que residiam ali, estavam ficando persuadidos, não pelo conteúdo da mensagem, mas sim por toda a técnica usada em suas palavras. E, obviamente, as pessoas que tomaram proeminência nessa realidade de Corintos foram os pregadores da palavra do Senhor, porque, afinal de contas, Pedro era um exímio pregador. Assim também como Apolo, assim também como Paulo. E a gente recorda que em Atos, Pedro faz uma pregação espetacular e milhares de pessoas se convertem ao Evangelho. E essa realidade, quando Paulo começa a escrever para os coríntios, ele argumenta a respeito da percepção errada que os moradores da cidade tinham com relação à pregação. A população de Corinto era formada naquela ocasião pelos gregos naturais ali e os judeus que haviam sido expulsos de Roma por um decreto e também foram expulsos de Jerusalém. E por conta de toda essa influência
helênica, tanto os gregos naturais como os judeus residentes ali, passaram a admirar a respeito dessa técnica de discurso, a oratória, a retórica. A oratória grega na cidade era tão apreciada que o evangelho bendito do Senhor não era contemplado em seu conteúdo. Não era contemplado, mas sim pelas técnicas persuasivas daqueles que pregavam. E prova disso é Paulo afirmando que a igreja estava dividida entre os que pregavam por lá. Eu quero convidar você a ler comigo os versículos 11 a 13, você que está com a Bíblia, não feche ela, que a gente vai recorrer em vários momentos, em outros versículos e também no próprio texto lido. Versículo 11 diz: a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizado em nome de Paulo? As pessoas estavam admiradas pela pregação, sim, mas admirada pelo conteúdo, não pelo conteúdo, mas pela técnica que estava sendo usada. Isso por quê? Porque havia uma influência enorme da filosofia grega naquela cidade. As pessoas estavam acostumadas não a entender todas as coisas. Eram palavras de difícil acesso, mas eram palavras bonitas. Eram palavras que traziam alguma admiração. E não importava o conteúdo, importava a técnica. E Paulo estava muito preocupado com essa situação, porque ele queria pregar o evangelho da maneira mais pura, mais simples, porque o evangelho ele é simples. Ele é fácil de compreender, ele é difícil de engolir. Mas ele é de uma simplicidade tamanha, porque fala a respeito desse Deus maravilhoso que concede graça aos seus eleitos, que concede misericórdia a todos que buscam a face dele. E Paulo vai mostrar a sua preocupação no versículo 17 do mesmo capítulo 1, dizendo: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Vamos tentar entender esse texto. Paulo está falando que Cristo não foi dividido. E que a figura dele e de outros que pregaram lá não eram importante. O importante era o conteúdo que eles estavam apresentando. E ele fala assim: e eu dou graças a Deus, porque eu não batizei vocês. Eu batizei alguns, como Crispo e Gaio. E também me lembro de alguns da casa de Estéfanas. Mas eu não me recordo mais de ninguém. Porque Cristo não me enviou para batizar. E aí parece que Paulo está omitindo uma responsabilidade dele. Não. É porque entendemos que o batismo, ele vem depois do entendimento completo das Escrituras Sagradas. Paulo não chegou lá e pegou uma bacia de água e falou: pessoal, vamos batizar. Ele pregava, ele instruía, ele dissertava na sinagoga, na praça. E aí, mediante a fé, mediante o Espírito Santo que toca o coração das pessoas, as pessoas iam sendo batizadas. E Paulo está dizendo que Cristo não o enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, e não com palavras de sabedoria, não sabedoria, de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. E aí é interessante,
Porque muitas coisas em nosso meio, em nossa igreja, na comunidade do Cristo ressurreto, anula a cruz de Cristo. A gente está acostumado a viver e participar de cultos que são espetáculos. A gente chega em certas igrejas aonde Cristo não é exposto, aonde as luzes tomam conta do palco, aonde não temos um grupo de música que louva ao Senhor, e aliás as canções de hoje foram muito bem escolhidas, exaltando o nome do Senhor, mas grupos que são bandas que estão fazendo uma apresentação ali, que coloca em voga, e a gente não pode julgar, mas coloca em voga se de fato estão adorando a Deus ou estão ali apenas apresentando os seus talentos a outras pessoas. Isso anula a cruz de Cristo. Ofusca para aqueles que não entendem o Evangelho. Ofusca para aqueles que estão se perdendo. Mas para os eleitos de Deus, não. A gente consegue discernir quando a palavra é ministrada, quando o louvor é ministrado e quando ele é exatamente para a glória do Senhor. Ofuscar a cruz de Cristo. Anular a cruz de Cristo. Obviamente, Paulo está usando uma linguagem de exagero. Jamais alguém vai anular a cruz de Cristo. Mas ele está falando que muitas pessoas tinham as técnicas de retórica tão aguçadas que as pessoas deixavam de olhar para o conteúdo da mensagem e passavam a olhar para essas pessoas. E, gente, não é muito diferente na nossa caminhada cristã. A gente tem alguns pregadores que a gente gosta muito, não é mesmo? E não há pecado nisso. Não há pecado nisso. Mas o nosso comportamento eclesiástico vai mostrar o quanto a gente erra com essa concepção. Por exemplo, nós estamos num primeiro domingo do ano. Mas se tivesse falado que aqui estaria um reverendo renomado, de grande proeminência nas redes sociais ou na nossa denominação, pode ter certeza que aqui estaria abarrotado. As pessoas chegariam cedo. E é óbvio que a gente quer ser alimentado pela palavra desses irmãos, que é bênção demais. Mas a gente esquece que pastores aqui da igreja labutam domingo após domingo para poder trazer o sustento da igreja, para poder trazer a palavra. Pastores que se debruçam, que gastam tempo para poder alimentar a igreja no domingo. E a gente dá muita ênfase àquele banquete, e é um banquete mesmo, que aqueles irmãos trazem, mas é um banquete de uma vez a cada, se a gente conseguir, a cada 2 anos. E quem sobrevive de alimento uma vez por ano, uma vez por semana? Quem sobrevive dessa maneira? Ninguém. Então a gente percebe que a sociedade de Corinto, ela não é muito diferente da nossa sociedade. Ela não é muito diferente do nosso pensamento. Às vezes, um pastor traz uma palavra muito boa, mas é por conta desse nome desse pastor é que a gente fica empolgado com a palavra. Às vezes vem um pastor doméstico, como a gente fala, né? Ou de casa, traz uma palavra excelente também. Só que a gente tem certa resistência. A gente incorpora aquele ditado popular que santo de casa não faz milagre. Não é verdade? Não é verdade? Então a gente percebe que a cruz de Cristo estava sendo anulada.
A verdade estava sendo ofuscada, abafada. E diante desse quadro, que Paulo fala que a cruz, a mensagem da cruz, a palavra da cruz, ela é loucura. Versículo de número 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Paulo estava dizendo mais ou menos assim para a igreja de Corinto: ei, vocês estão achando impressionante as técnicas, o jeito de pregar, a persuasão empregada pelos pregadores da palavra? Mas vocês não fazem ideia do quanto é superior a mensagem desses irmãos. A cruz exposta. E ela chega a ser loucura. É o Deus que escandaliza o mundo, porque o mundo tem as suas próprias regras. Aliás, em Corinto, a cidade era tão perversa, tão pervertida, que quando você queria falar que alguém está se perdendo no mundo em todas as esferas, ele estava virando um corintiano. E eu sou palmeirense, então coube a brincadeira. Mas estava corintianizando, essa era a melhor expressão. A pessoa está se perdendo. A pessoa está perdida. Porque era uma cidade que tinha muitas oportunidades. Muitas oportunidades. E quando o evangelho chega, isso descrito em Atos, capítulo de número 18, Paulo vê uma grande resistência daqueles que estão lá, porque eles queriam fazer com que o evangelho passasse pelo crivo da razão. E é de fato, a nossa fé é uma fé racional. Ela não é um salto no escuro, como postulava Soren Kierkegaard. Nós temos base ontológica, filosófica, histórica. A Bíblia, ela é o livro mais atestado na história do mundo. Todas as pessoas, ou grande parte das pessoas, procuram algum erro na Bíblia e até hoje não encontraram. E quando Paulo chega com essa palavra da cruz para os que moravam em Corinto, ele chega a dizer: olha, sobre a minha mão não está o sangue de vocês, porque eu estou pregando a palavra e vocês não estão entendendo. Paulo estava preocupado a respeito daquilo que os coríntios estavam crendo por meio da palavra. E é interessante isso, muito interessante, porque Paulo esboça ou expressa uma preocupação inicial por aquilo que eles estavam compreendendo, e depois lá no capítulo de número 14, Paulo também vai falar que eles estavam agora sendo persuadidos pela fala, só que pelas línguas estranhas, pelo dom de línguas estranhas. Você pode abrir no capítulo de número 14, por favor, no versículo de número 19. Paulo está fazendo uma defesa a respeito da pregação como proeminência ao dom de língua. E ele fala assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Ou em outra língua. Paulo está dizendo: eu prefiro que vocês compreendam de maneira simples o evangelho do que vocês ficam confabulando a respeito de dons, de palavras que não são compreensivas a todas as pessoas. Então há uma preocupação de Paulo no início quanto àquilo que eles estavam ouvindo, palavra apenas de sabedoria humana, e também há
uma preocupação de Paulo no fim da carta, porque agora eles estavam migrados da sabedoria humana para um outro patamar, que era uma ênfase exagerada em um dom, em uma figura da Trindade. E sempre que a gente entra nesse ponto, a gente acaba caindo em heresia. Os primeiros séculos rejeitaram a divindade de Jesus, e ali foram criadas várias heresias, arianismo, modalismo. Não é matéria da gente conversar hoje. Mas Paulo está esboçando a respeito dessa palavra que é uma loucura para aqueles que se perdem. É uma loucura. Chega para uma pessoa que está vivendo dissolutamente, uma pessoa que está entregue aos prazeres da carne, e fala assim: olha, eu tenho uma palavra para te dar. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue, e a gente vai andar junto para a mansão celestial. Você já ouviu isso? O jovem rico. E imediatamente ele se sentiu ofendido com aquilo. E o que ele fez? Virou as costas e foi embora. Esse é o retrato do ser humano. Um ser humano que está totalmente averso a Deus, que não quer saber de Deus. Por isso você, que está assistindo o sermão em casa, pela internet, no conforto da sua casa, tome cuidado. Você é muito abençoado. Mas a comunhão dos santos é importante. É aqui que a gente exerce a paciência. Igreja é o lugar da gente exercer paciência, né? Oh, graças a Deus. É lugar da gente andar mais uma milha. De comer 1 quilo de sal, como a gente costuma dizer. Ultimamente está sendo mais que 1 quilo. Porque a igreja está assim. Mas essa palavra da cruz, que o apóstolo Paulo está apresentando, é uma palavra que confronta, e é loucura, porque as pessoas que são confrontadas pela palavra vão dizer: você está maluco. Você acha que eu vou trocar aqui a minha cerveja do final de semana, o meu soninho da beleza do domingo de manhã, para poder estar na igreja? Você está ficando louco. Eu vou dormir até 10 horas, eu vou acordar, vou tomar aquele banho, eu vou tomar aquele café, eu vou dar uma volta na Universidade Federal de Juiz de Fora, depois eu vou jantar, vou almoçar num lugar bem bacana, depois vou tirar mais um soninho da tarde, e se eu conseguir, eu vou na igreja. E se não conseguir, eu ligo na internet, tem o pastor fulano de tal que eu gosto muito de escutar, e estou 50-50 com Deus. Não, é loucura. A palavra da cruz, ela mexe com o ser humano. Ela tira o ser humano da sua posição, do seu estado de conforto e nos leva a um estado não de desconforto, mas de desafio. Desafio. E o pensamento vigente da época que Paulo escreveu aos Coríntios era um pensamento sofismático, ou seja, de filosofia vã, que tinha o objetivo apenas de dissuadir a verdade. E não é à toa que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, você pode abrir também, Paulo está escrevendo mais uma vez aos Coríntios. Eita, irmãos, complicado. No capítulo 10, versículo de número 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia, ou seja, a arma da nossa labuta, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando nós os sofismas
e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o pensamento à obediência de Cristo. Paulo está dizendo, todo sofisma, tudo que vocês estão entendendo como sabedoria, que tem afrontado a Deus, isso deve ser anulado na sua vida. A gente acha que o muito saber aproxima, aliás, que o pouco saber aproxima a gente de Deus. A gente se forma na faculdade, a gente tem o poder da interpretação, somos doutores, somos mestres. Só que isso é uma parcela de conhecimento. É uma parcela de conhecimento. Pois, na verdade, quanto mais a gente conhece, mais nos aproximamos do nosso Criador. Se o conhecimento tem te afastado de Deus, é porque esse conhecimento é sofismático. É um conhecimento de filosofia vã. Mas, em outra instância, Paulo escreve que para aqueles que foram salvos, se a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, para aqueles que são salvos, é o poder de Deus. E esse poder é um poder transformador. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. Versículo de número 12, para a gente entender como é o emprego da palavra poder. Mas a todos quanto o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Poder. Só que aqui também no versículo 18 de Coríntios 1, 1 Coríntios 1, diz que para nós salvos, a mensagem da cruz é poder. A grande diferença é que em João, a palavra usada é uma palavra de autoridade, exousia no grego. Deus deu autoridade, legitimidade, legitimou a pessoa a ser filho de Deus. Aqui o emprego da palavra é o dínamos, é o que a gente conhece por dinamite. É um poder transformador, é um poder que destrói, que transforma aquilo que nós criamos como um sistema que nós vamos viver em migalhas, destruindo todos os nossos pensamentos e para construí-los agora de maneira cativa a palavra do Senhor. Você já experimentou do poder transformador de Jesus? Ou você vem à igreja num mero ritual? Será que você é crente de domingo? O domingo você é perfeito, crente ótimo. Mas traduzir isso no meio de semana, isso é complicado. A gente precisa experimentar desse poder de Deus, dessa transformação. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Essas duas coisas precisam andar juntas. E é por conta dessa palavra da cruz, que é loucura para uns e poder para outros, que Deus está dizendo, ou que Paulo está dizendo, perdão, no versículo 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. É uma citação de Isaías 29, versículo 14. E está justamente falando a respeito que o povo de Israel estava imergido numa enorme cegueira ao ponto de colocar a inteligência humana
em equivalência à sabedoria de Deus, mas Deus está dizendo, olha, vocês vão ser destruídos nessa inteligência, porque eu vou destruir, eu vou aniquilar. E de que maneira que ele vai aniquilar? Fazendo com que aquilo que é impossível aos olhos dos homens seja possível. Em Isaías 29, está apontando para a redenção. Se você parar um pouquinho e ler lá, vai falar a respeito da redenção do povo. Ou seja, estava apontando para Cristo. Cristo destrói a sabedoria vã do mundo. Portanto, esse argumento aponta diretamente para a maior loucura de todas. A vitória de Cristo sobre a morte. E é justamente nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios que Paulo vai afirmar que a morte foi vencida de uma vez por todas. Onde está a tua vitória, ó morte? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Não é pelo crivo da razão que entendemos essa realidade, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E quando Paulo escreve aos Coríntios, Cristo já havia sido assunto aos céus. Já havia completado a obra da redenção. E essa tônica, é nessa tônica que Paulo pergunta, no versículo 20. Aonde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Cadê aqueles que perguntam? Cadê aqueles que questionam tudo? E reparem uma coisa. Paulo, quando prega aos Coríntios, ele tinha acabado de sair de Atenas. E lá ele foi perguntado por várias vezes: o que você está querendo dizer com a sua pregação? Você está apresentando para nós dois deuses? Eu imagino que Paulo parecia uma celebridade, né, sendo entrevistado todo o tempo. E ele fala assim: cadê? Cadê? Cadê esses que perguntam? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porque quando a realidade da cruz entra em rota de colisão com a vida da sociedade promíscua, nós enxergamos que tudo que vivem não são prazeres, mas é loucura. Loucura. No versículo 21, Paulo diz que na infinita sabedoria de Deus, demonstrada pela obra da redenção, pela cruz, todas as coisas, os sábios com sua sabedoria, não o conheceram. Ele fala assim: visto que como na sabedoria de Deus, ou seja, naquilo que Deus planejou, naquilo que Deus determinou, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. A sabedoria do homem não pode trazer justificação para o homem, a sabedoria do homem não pode trazer arrependimento para a nossa vida. É a fé em Cristo Jesus. E olha só o que ele fala: aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Loucura da pregação. Mas Deus não nos deixou à mercê dessa sabedoria humana. Nos alcançou pela pregação do Evangelho. Você que está aqui, um dia foi tocado pelo Espírito Santo através da pregação. O versículo 22 contrasta a respeito da vontade de dois grupos, os judeus e os gregos, cada um obstinado pelo seu próprio vício. Os gregos, até nos tempos de Paulo, os judeus, até no tempo de Paulo, estavam buscando sinais. E prova disso é que Jesus, em seu ministério, relatado em Mateus capítulo 12, em Lucas capítulo 11, os judeus, os fariseus estavam atrás de Jesus pedindo sinais, 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 sinais. Obstinado por sinal. E olha que Jesus estava fazendo vários sinais.
E aí Jesus faz uma declaração fantástica. Nenhum sinal lhe será dado a não ser aquele de Jonas. Estava apontando para a sua obra da redenção. De contrapartida, os gregos estavam atrás da sofia, da sabedoria, das filosofias. Cada um no seu vício. Enquanto os sábios gregos e os judeus estão buscando respostas de acordo com as suas aparentes necessidades, Paulo pregava Cristo crucificado. E aí é interessante. Escândalo para o judeu. Por que escândalo? O que o judeu pensava? Jesus vai vir. Ou Cristo, o Messias, vai vir. E ele vai vir montado num cavalo branco, com um exército enorme, e vai libertar a nossa tão querida Israel da mão dos opressores. Só que aí vem Jesus. Isaías fala que a gente olhava para Jesus, ou olhavam para Jesus, e não o desejávamos perto de nós. Porque era uma pessoa que era simples. Tão simples que para ser entregue, Judas teve que ir lá e dar um beijo no rosto. Porque ele se misturava no meio da multidão. Isso era escândalo para o judeu. E principalmente quando Jesus foi pendurado na cruz. Os judeus se descabelavam, dizendo: esse aí não é o nosso rei. O nosso rei não deve vir para ser crucificado, pendurado no madeiro. Loucos esses também. Porque mal sabia que a cruz nos traria a redenção, a salvação. É através dessa morte sacrificial de Cristo que hoje nós temos a garantia da salvação. Enquanto os sábios e os gregos estavam buscando respostas, Paulo pregava Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Loucura, já falamos a respeito disso. Reparem que são chamados por Deus à cruz aqueles que entendem de fato, aqueles que compreendem a respeito da mensagem da cruz. Mas os que foram chamados, versículo de número 24, tanto gregos, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. E aí é interessante. Poder, se vocês estão buscando sinais, judeus, nós não temos sinais, nós já temos o poder transformador. E sabedoria. Mas de Deus, poder de Deus e sabedoria de Deus. E o versículo 25 vai fechar a sentença, mostrando a razão pelo qual Paulo e os outros citados no início do capítulo prega Cristo. Por quê? Porque ele contradiz a realidade da sociedade. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo começa afirmando que o evangelho é loucura, que a palavra de Deus, que a palavra da cruz é loucura para os perdidos, e termina o argumento dizendo de maneira irônica que a loucura e a fraqueza de Deus supera toda sapiência e fortaleza humana. A loucura de Deus, a sabedoria de Deus. Paulo está fazendo até uma certa afronta aos gregos. Vocês querem sabedoria? Eu tenho loucura para apresentar a vocês. Judeus, vocês querem sinais? Eu tenho o poder para apresentar a vocês. E esse poder foi expresso na cruz do Calvário, por Jesus Cristo nosso Senhor. Finalizando, irmãos,
Esse é um ano de boas novas. Foi instituído pelo conselho da igreja, pelo pastor, que esse ano é um ano das boas notícias. Vamos trabalhar essa temática. Qual o teor da nossa pregação? Mensagens que agradam a sociedade ou escândalo da cruz? Mensagens que se baseiam na elucidação do mundo pós-moderno ou a loucura da cruz? A sociedade ou está pedindo sinais ou pedindo razões, baseada no racionalismo. Qual a nossa postura? Oferecemos a pregação pura e simples, dizendo que um dia Deus nos amou de tal maneira, ao ponto de enviar Jesus Cristo, seu Filho, para nos dar a graça da salvação? Ou vamos suavizar e reduzir a mensagem da cruz para que ela caiba no nosso entendimento, para que ela caiba no entendimento dos sábios desse mundo? As boas notícias precisam ser anunciadas. A mensagem da cruz, por mais que seja escândalo para um, loucura para outro, nós temos que entender que ela também é poder transformador na vida de todo aquele que se arrepende, todo aquele que abandona o seu pecado. De todas essas indagações que eu fiz aqui, uma coisa é certa: Cristo é loucura para um, escândalo para outro. Mas para a sua gloriosa igreja é o poder de Deus. E podemos dizer em alto e bom som: nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus, tanto do judeu como do grego, tanto do pobre quanto do rico, tanto do palmeirense quanto do corintiano, tanto do de homem quanto de mulher, tanto da criança como do idoso. Cristo pode transformar as nossas vidas. Creia nisso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?